Está aqui o governador João Dória, nos estúdios da Band. A gente já havia previamente marcado com o governador. Pois não, governador, pode entrar, pode ficar à vontade. Ele já está com o microfone e tudo. É que o Dória vem tão bem vestido que a gente fica com vergonha aqui. Hã? Tudo bem? Governador, é um prazer recebê-lo aqui. Eu nunca Nessa ouvi... distância dá para tirar a máscara, né? Dá pode tirar a máscara, porque a distância é regular. Governador, primeiro uma grande notícia. Né? Uma notícia ruim, porque esse sistema do Pix até agora não tem favorecido ninguém. Tá? Infelizmente, com as medidas tomadas pelo Banco Central, continuam os sequestros, continuam as atrocidades, as barbaridades e continuam as mortes. Isso aí tem que ser revisto, mas a atuação da polícia no espaço de tempo tão pequeno foi excepcional. Parabéns à equipe do Nico e todo mundo lá. Né? Datena, primeiro, boa tarde, um prazer estar aqui com você. Prazer. Depois de um longo tempo, de uma longa ausência, fiz questão, a nossa entrevista hoje seria virtual e eu quis fazer uma boa surpresa. Nós levamos um susto aqui. Vindo aqui pessoalmente. E acompanhei essa matéria com o doutor Nico. O Garradop é um exemplo de eficiência, transformação. Aliás, vamos para uma nova sede agora, muito em breve. Estamos preparando uma sede melhor, mais moderna ainda, com centro de treinamento. E a Polícia Civil e a Polícia Militar de São Paulo são um grande exemplo. São as melhores polícias do país. E olha que nós temos boas polícias no Brasil. Não é que nós temos um deserto de qualidade policial. Temos boas polícias no Brasil, Polícia Militar, Polícia Civil, mas a Polícia de São Paulo é mais bem treinada, mais bem preparada, e você acaba de dar um exemplo nesse sentido. Agora, os assaltantes, os malandros, os miliantes, sempre ficam tentando inovar, como agora com o Pix. E, principalmente, pretendem ou desejam colocar em risco e surrupiar aquelas pessoas mais simples ou mais idosas ou que não tenham conhecimento suficiente para evitar uma circunstância como essa. Portanto, está de parabéns a equipe do delegado Nico. Fiquei muito orgulhoso de assistir a matéria conduzida por você aqui, Datena. Bom, por uma questão de ética, eu vou deixar a pergunta sobre a polícia por fim, porque a nossa conversa aqui, é claro que a gente não pode passar com a maior autoridade do governo de São Paulo por um assunto importante da segurança. Mas a nossa entrevista aqui é sobre as prévias do PSDB. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Faz muito tempo que a gente não fala tanto de política como fala agora, pela característica que nós tivemos nos políticos anteriores. Seu pai foi político durante muito tempo, a política estava na veia do brasileiro, mas ela não era tão divulgada por políticos brilhantes, porque não tinha mídia. Hoje tem internet, tem várias plataformas, mas eu nunca vi tanto comentário sobre política como de uns tempos a essa parte. E acredito que até para o senhor, que já é um político experiente, né? Falei com o Eduardo Leite, um dos seus oponentes, com o Virgílio ainda não falei. Eu nunca vi uma eleição prévia tão comentada como essa do PSDB. Se pelo dedo a gente conhece gigante, o brasileiro está interessado mesmo em que o Brasil, sabe que o Brasil necessita, precisa e vai mudar. Porque essas prévias do PSDB estão tendo uma divulgação enorme e, mais do que isso, uma audiência enorme os debates, em relação ao que teriam normalmente os debates, que prova que o brasileiro está interessado em saber quem vai escolher como seu futuro governante. O senhor não acha isso? Concordo. Não te surpreendeu isso? Concordo. A mim, de fato, não surpreendeu, Datena, mas e por que não surpreendeu? Deixa eu justificar. Eu participei de duas prévias, em 2016 e 2018. E eu costumo dizer, de uma maneira bem humorada, eu sou filho das prévias. Eu disputei as prévias em 2016 para a Prefeitura de São Paulo, depois em 2018 para o governo de São Paulo. Tivemos a oportunidade de vencer as prévias em 2016 e vencer as eleições para a Prefeitura em 2016. Você, aliás, acompanhou isso bem de perto. Depois, em 2018, você também acompanhou de perto. Vencemos as prévias do PSDB e, na sequência, vencemos as eleições para o governo do Estado de São Paulo. E agora, pela primeira vez, o PSDB faz prévias para indicar o seu candidato à presidência da República. E o que aconteceu? Dominou o Brasil. O tema é o tema aqui em São Paulo, é um tema em todo o Brasil. O Eduardo Leite, o Arthur Virgílio e eu visitamos praticamente o mesmo número de estados. 22 estados brasileiros, dos 27, foram visitados por nós. Em cada estado, você tem um diálogo com a população, você aprende os problemas locais, você tem soluções ou, ao compreender as necessidades locais, você apresenta soluções, dialoga com apresentadores, com jornalistas, com a imprensa, fala com a população. Tudo isso cria o chamado caldo construtivo e democrático que só uma prévia
pode oferecer. E o único partido que fez prévias para indicar o seu candidato foi o PSDB. Portanto, a sua percepção absolutamente correta. Hoje você tem que entender que o partido mais democrático do Brasil é o PSDB, por ter feito prévias. É verdade. Normalmente quem escolhe o candidato à presidência e depois tira ou deixa, normalmente é o presidente 2, do 3, partido ou 4 coisa pessoas no parecida. Entendeu? Quando muito. Um colegiado muito pequeno ali, só de executiva do partido, então são prévias democráticas. E já é um preparo importante para as eleições, né? Em que pese, é claro, que num debate você não pode concordar com tudo que o seu adversário está dizendo. Natural, você tem que mostrar que, né? você tem que mostrar que você é melhor que o adversário. Houve alguns embates que eu espero que as eleições brasileiras sejam mais ou menos como foram as prévias do seu partido. Que não cheguem ao ódio, mas que cheguem à discordância, porque você tem que mostrar que é melhor que o outro para chegar em determinado lugar e para isso não precisa pregar ódio e nem brigar. Nesse aspecto, né, como é que o senhor observou a atuação do Virgílio, que é um político mais experiente, e de um político jovem, uma novidade, e que, se não for candidato agora a presidente, com certeza vai ser em outras eleições, do Eduardo Leite. Como é que o senhor observou até agora esses debates todos? O último foi da CNN ontem. Datena, de forma positiva, construtiva. Tanto o Eduardo Leite quanto o Arthur Virgílio fizeram uma longa e boa e positiva trajetória. Já estamos ainda na fase das prévias até domingo. A eleição será neste domingo, dia 21, em Brasília. Mas nos tratamos com respeito, apesar das diferenças, nos tratamos de forma construtiva nos debates. Você assistiu ontem ao debate da CNN, foi o terceiro grande debate que nós participamos. Isso é valorizar a democracia, valorizar a liberdade, o entendimento, o contraditório, como você colocou. Nós estamos na mesma trilha, no mesmo objetivo, no mesmo partido, apenas temos posições distintas sobre determinados temas. Mas nos respeitamos, nos gostamos e, principalmente, mantemos uma relação absolutamente construtiva. Até porque, na próxima segunda-feira, dia 22, nós teremos um vencedor e não teremos nenhum derrotado. Eu tenho dito isso também. O grande vitorioso será o PSDB, será a democracia, será a população brasileira. Porque aquele que extrair o maior número de votos no domingo será naturalmente a terceira via do PSDB e, a partir daí, poderá construir com outros partidos, com outras lideranças, o que poderá ser a melhor via. Porque nós estamos dentro de um campo, Datena, e eu tomo a liberdade de falar aqui à sua grande audiência, eu me posiciono nas prévias porque eu não desejo nem Lula, nem Bolsonaro, nem o tempo passado da esquerda de Lula, com os equívocos, os erros, Petrolão, Mensalão, nem os equívocos do atual governo Bolsonaro. Há um caminho de centro democrático, liberal, social, que pode ser trilhado pelo PSDB e outros partidos também. Daí a vantagem das prévias. E, nesse sentido, mais uma vez, você tem razão, Datena. O PSDB saiu na frente, porque teve a coragem de fazer as prévias e, consequentemente, ganhou uma projeção que outros partidos não conseguiram porque não fizeram as prévias. O principal fator de se criar uma terceira via é evitar a estupidez da polarização, inclusive com pessoas que já fizeram o Brasil, já fizeram parte da história do Brasil. E o Brasil está do jeito que está. O governo do Bolsonaro aqui não anda muito bem, o governo do Lula, que inventou a Dilma, com todo respeito ao presidente Dilma, a primeira presidente mulher, mas que junto com o Manteiga foi uma catástrofe, com 13, 14 milhões de desempregados. E a expectativa é que surja algum nome novo até para competir com essas duas figuras já conhecidas no cenário brasileiro, não é? Exatamente. E dentro desse aspecto de terceira via aparece o seu nome, aparece do Eduardo, do Pacheco, mais o seu, do Eduardo, e principalmente do Ciro e agora do Moro, que é o fator novo da política brasileira. Como é que o senhor vê a chegada do Moro como uma possível terceira via? São todos bons nomes, especialmente quando você fala de Sérgio Moro, quando você fala de Rodrigo Pacheco, que são nomes, eu diria, com bastante estatura e que merecem todo o respeito. E aquele que for o vencedor das prévias do PSDB, já saberemos no próximo domingo, às 18 horas, quem será este vencedor.
bom diálogo, bom entendimento, seja com Sérgio Moro, seja com Rodrigo Pacheco. Temos aí também o Luiz Henrique Mandetta, que se apresenta e que é uma boa pessoa, uma pessoa com dignidade, com boa formação. E agora, a partir da semana que vem, bom diálogo, bom entendimento. A democracia, você conhece bem isso, você gosta de política também, parte do princípio que é o diálogo, o entendimento, mas sempre com o mesmo objetivo. E o nosso objetivo é a defesa do Brasil e dos brasileiros. Educação, saúde, habitação social, segurança pública, proteção social para reduzir as diferenças sociais como existem atualmente no Brasil. E nada melhor do que isso, do que democracia. O seu partido é um dos maiores partidos do Brasil. Não é? O senhor defende, vencendo essas prévias, que haja realmente a união dessa terceira via em torno de um nome que esteja na frente das pesquisas para tentar quebrar essa polarização? O senhor acredita que até as eleições, e falta algum tempo, o Lula perca muitos votos e o Bolsonaro perca mais, ele está perdendo mais, a ponto de, naturalmente, um candidato superar o Bolsonaro, principalmente essa perspectiva, ou até mesmo o Lula, quem sabe, tem um ano para a eleição? Temos 11 meses praticamente pela frente, e isso na política é uma eternidade, é muito tempo. Eu concordo com você, vejo o presidente Bolsonaro perdendo força, aliás, a visão é das pesquisas, não é a minha visão, é a visão das pesquisas que indicam isso. Uma estabilidade do presidente Lula, que aliás está quieto lá no seu canto, mas se eu for o candidato a presidente da República, ele se prepare porque eu farei o enfrentamento necessário, porque eu não me esqueço dos erros do presidente Lula, do Petrolão, do Mensalão, e farei questão de lembrar isso nos debates. Aliás, eu adoro o debate. Então, eu não fujo de debate, eu gosto do debate. E concordo também que nós precisamos ter, de preferência, uma candidatura de centro fortalecida, porque se formos divididos, evidentemente, isso vai privilegiar Lula ou Bolsonaro. Aliás, Datena, um deseja o outro. Pode observar, Lula não fala mal de Bolsonaro, Bolsonaro não fala mal de Lula, porque para ambos o melhor cenário é que um enfrente o outro no segundo turno das eleições presidenciais. Por isso que um preserva o outro. Se o PSDB, com o apoio de outros partidos, temos aqui fazendo um pouquinho de previsão, mas olhando um cenário positivo, construtivo, de um nome que seja capaz de enfrentar Lula e Bolsonaro, essa situação pode mudar. E aí eles terão que responder. Primeiro, Lula terá que dizer por que promoveu o Mensalão, por que fez o assalto ao dinheiro público na Petrobras, por que tantos foram presos e alguns até hoje cumprem prisão por terem roubado dinheiro público. E Bolsonaro, pelo negacionismo, pelos equívocos que cometeu, pelos erros que promoveu, e, aliás, diga-se, a população mais pobre e mais humilde. Inflação de 10,67 é a pior inflação dos últimos 12 anos. Nem Dilma fez algo tão ruim, tão nocivo para a população. Se você que está em casa sabe que faz mercado, subiu o gás, subiu o arroz, subiu o feijão, subiu a carne, subiu o sal, subiu a farinha, subiu o açúcar, tudo subiu, o custo de vida subiu, o desemprego aumentou e o desalento cresceu. Isso, evidentemente, a população não deseja, eles querem uma situação diferente dessa que retomou a inflação, aumentou a pobreza e também o desemprego. Natural que o senhor já respondeu isso várias vezes, desses debates, não é? Mas o senhor e o Eduardo foram eleitos também pela capacidade própria, mas na onda do bolsonarismo, que o presidente Bolsonaro se elegeu pela incompetência da esquerda e até por fatores todos que o senhor já citou, que a esquerda teria pilhado o Brasil e que o presidente Lula só não está preso por suspeição do Moro, que eu ainda acho que não é o Batman, é o Coringa, porque ele, por essa suspeição de um julgamento mal conduzido do presidente Lula, com relação com quem investigava, os senhores procuradores, propiciou que vários bandidos saíssem da cadeia, não só na política, mas também bandidos do crime organizado, do crime comum. Um julgamento mal conduzido facilita a absolvição do réu, mesmo que ele tenha cometido crimes. Hoje eu não posso falar que o Lula é ladrão, porque ele está sendo absolvido de tudo, e a culpa disso é do Moro. Logo depois ele vai e põe a digital dele e assume um cargo de ministro do Bolsonaro. Logo depois ele vai e assume uma empresa que defende a Odebrecht, que ele botou o dono da cadeia. Então, a minha visão do Moro é mais ou menos essa. Agora, quanto a esse aspecto, o senhor já respondeu isso com certeza durante esses debates, né? Mas essa ligação sua e do Eduardo com o Bolsonaro nas eleições passadas, como é que fica para esse
cenário de agora, pode ajudar em relação ao eleitor do Bolsonaro? O senhor menos, o senhor brigou muito com o Bolsonaro e o Eduardo. Como é que fica essa relação? Bem, Eduardo e eu não vamos errar duas vezes. Aliás, foram milhões de brasileiros que foram enganados. Bolsonaro prometia algo que não entregou. Prometia um país mais honesto, prometia um país com uma economia que se desenvolvesse bem, a redução da miséria, a redução da pobreza, a desestatização do país. Nada disso aconteceu. Datena, saímos de 10 milhões para 15 milhões de desempregados. Saímos de 20 milhões de desalentados, entre desempregados e desalentados. Hoje temos 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, dos quais metade não tem emprego, não tem renda alguma, depende de alguém para ter comida no prato, para poder sobreviver. A busca da justiça, da isenção, que viria com Sérgio Moro, não veio. Aliás, Sérgio Moro foi demitido e foi, inclusive, hostilizado pelo governo Bolsonaro. As promessas que prometeu se dissolveram muito antes da pandemia e, para piorar ainda mais, o negacionismo da pandemia. Recomendando cloroquina, kit cloroquina, condenando quem usava máscaras. Você usa máscara, eu uso. Eles nos chamou de covardes, várias vezes, maricas e covardes. Quem usa máscara é covarde e maricas. Eu não entendo assim, eu entendo que as pessoas que procuraram a vacina, procuraram a preservação própria e também dos seus familiares, em defesa da vida, em defesa da ciência. Esse conjunto de erros fez com que não apenas você, eu, mas milhões de outras pessoas se tornassem frustrados diante de promessas que não foram cumpridas. E ele, evidentemente, usufruiu de uma onda anti-Lula, anti-PT, que o acabou elegendo presidente da República. Os brasileiros não vão errar pela segunda vez. A sua luta pela vacina, o senhor está vendo que está produzindo efeitos positivos em relação ao eleitorado já nessas prévias? Sim, embora a intenção não seja essa, aliás, nunca foi essa. A nossa busca da vacina era a busca pela vida. São Paulo viabilizou a vacina, aliás, se não fôssemos nós aqui termos iniciado a vacinação, o Brasil teria iniciado a vacinação 4 meses depois. Você lembra de Eduardo Pazuello, que dizia que a vacinação começaria no final de abril, e até indagado uma vez em Brasília por uma jornalista da Band, já com mais de 150 mil mortos, mas ministro, não é muito tarde? Abril, eu disse, pressa para quê? Como pressa para quê? Já tínhamos 150 mil mortos no Brasil e tínhamos uma opção só de vacina. Graças à nossa insistência, ao Instituto Butantan, trouxemos a Coronavac, tivemos o apoio do Supremo Tribunal Federal para que pudéssemos ter a vacina disponível. Houve a aprovação por parte da Anvisa, qualificando como uma vacina eficaz, uma vacina boa. 110 milhões de doses dessa vacina foram aplicadas e salvamos milhões de pessoas em todo o Brasil. Eu mesmo tomei Coronavac, não sei qual foi a vacina que você tomou, mas eu tomei no braço a Coronavac. Eu tomei a AstraZeneca, que tinha lá em Barueri. Todas as vacinas são boas, a AstraZeneca, a Coronavac, a Pfizer, a Moderna. O importante era termos um cardápio de vacinas, várias vacinas, e não uma vacina, como se desejava anteriormente. E graças a isso, aonde eu vou em todas as partes do Brasil, e eu rodei bem o Brasil nessas últimas 8 semanas da Atena, todo final de semana, de sexta a domingo, rodando o Brasil. Eu fui aplaudido, fui cumprimentado como alguém que trouxe a vacina e ajudou a trazer a vacina e contribuiu para salvar milhares de vidas. Isso, para mim, é o mais importante, independentemente de qualquer efeito eleitoral. Olha, o caos da economia brasileira, que é um caos globalizado, mas no Brasil a gente sentiu muito mais, porque na realidade as medidas econômicas tomadas pelo governo foram muito ruins e, diferente de outros países, o Brasil é um dos 3 países que ultrapassa 2 dígitos de inflação, fura teto de gastos e agora tenta pregar o calote, não é? A PEC do calote. Isso vai levar a situação a uma terra arrasada depois das eleições. Tem como falar em plano de governo que não seja botar comida no prato do brasileiro, dar emprego para o brasileiro, ter que pagar auxílio emergencial porque é necessário. O brasileiro precisa de emprego, não de auxílio emergencial, mas agora tem necessidade, porque a miséria é muito grande. Né? Escola para quem precisa e fortalecer cada vez mais o sistema de saúde. E o combustível, que cada aumento de combustível gera inflação. Fora isso, há muito mais coisa para você pensar para plano de governo do Brasil, que o Brasil vai ter uma perspectiva de crescimento pífio, que já vem sendo pífia há muito tempo. Tem que de 10, 15 anos para cá a gente comemora crescimento de 4, 5%, que é crescimento pífio. Mas tem plano de governo que fuja muito disso ou não?
Tem. Um plano sério de governo evita a recessão, traz a empregabilidade, traz também a oportunidade, traz educação para todos, traz saúde de qualidade, sem negacionismo, traz a oportunidade também do Brasil se reinserir no contexto internacional. O Brasil virou hoje um país completamente isolado. Brigou com a União Europeia, brigou com a China, brigou com a Argentina, nosso terceiro maior parceiro comercial, fez a escolha errada nos Estados Unidos, escolheu Trump ao invés de Biden, que hoje é o presidente dos Estados Unidos da América. Um país que, infelizmente, teve um péssimo comportamento no meio ambiente. Acabei de voltar da COP, eu estava lá 2 semanas atrás, em Glasgow. O Brasil é muito mal visto na comunidade internacional, e não é só na comunidade ambientalista, na comunidade empresarial, porque hoje as empresas fazem parte do ESG, as empresas socialmente adequadas, ambientalmente adequadas, porque protegem o meio ambiente, e o Brasil fez um desastre completo no atual governo. Portanto, um bom governo é possível, com uma boa equipe, um bom time, com colocações claras e objetivas, com uma dinâmica correta. São Paulo cresce mais do que o Brasil, Datena. E por quê? Porque aqui nós temos o Henrique Meirelles, a Patrícia Erne, uma boa equipe, um bom time, planejamento. Aqui nós não ficamos brigando entre ministros, não ficamos perdendo tempo com bobagens, com ideologias. É um governo honesto. São Paulo tem um orçamento de 286 bilhões de reais. O nosso orçamento, Datena, é maior que o do Chile, maior que o da Argentina, maior que o da Colômbia, maior do que todos os países da América Latina, à exceção do México e do Brasil. E aqui não se rouba dinheiro público, não tem mensalão, não tem petrolão, e nós temos a Bolsa do Povo. Aliás, você mesmo já fez comentários aqui no seu programa, e a Bolsa do Povo, R$ 535 para famílias vulneráveis para trabalhar, não é para ficar em casa. Nós não damos dinheiro para as pessoas ficarem em casa, porque as pessoas têm dignidade, e a dignidade está na remuneração pelo trabalho, não para ficar em casa. Fizemos aqui o alimento solidário, você também já comentou sobre isso no passado, recentemente, 4.300.000 cestas do alimento solidário para atender essas pessoas vulneráveis. E fizemos o Vale Gás, o primeiro estado do Brasil a fazer o Vale Gás. Desde o mês de maio, a cada 2 meses, famílias vulneráveis recebem o Vale Gás para comprar um botijão de gás de 13 quilos para prepararem o seu alimento. E recebem o alimento também nas suas casas. E para isso não foi preciso romper o teto de gastos, não foi preciso fazer nenhum tipo de arranjo espúrio com o Centrão ou qualquer outra configuração dessa natureza. Transparência, eficiência, planejamento e a visão de que nós temos que combater a pobreza com boas iniciativas, principalmente na geração de empregos. Tanto o senhor como o Eduardo, que eu falei hoje de manhã, com o Arthur não falei ainda, tem convites de deixar o PSDB se não ganhar a prévia, né? É uma pergunta difícil de fazer, porque toda vez que me perguntavam se eu ia votar no Bolsonaro ou no Lula, ou se ia apoiar um dos dois, eu falei, mas como? Se eu sou candidato a presidente, vou ganhar eu não vou apoiar ninguém. Mas tanto o Eduardo como o senhor têm convites para participar por outros partidos para concorrer a presidente da República. Eu falei com o Eduardo e ele falou, não, se eu perder as eleições, eu continuo no PSDB e vou ajudar quem vencer. O partido corria muito seriamente o risco de sair rachado dessas prévias, né? Que a gente já está chamando de eleições, está parecendo realmente um ambiente eleitoral. Mas são prévias democráticas que todo partido devia fazer, porque é um bom exercício da democracia. Mas o senhor, se perder essas prévias, o senhor continua ajudando quem vencer, continua no partido ou não? Datena, ontem, Eduardo Leite, Arthur Virgílio e eu já falamos, continuaremos no PSDB, não há nenhuma razão para sairmos do PSDB, nós estamos no PSDB, cumprindo uma trajetória democrática no PSDB, fazendo prévias no PSDB. Repito, nós não somos inimigos, nós estamos dentro do mesmo campo, do mesmo objetivo, no mesmo sentido de defender o Brasil e os brasileiros, apenas com ideias distintas, o que, aliás, é muito democrático. Só há uma ideia igual em regimes autoritários, regimes democráticos, o contraditório aperfeiçoa, melhora as pessoas, o processo, a democracia e os valores também. Nós três continuaremos no PSDB. E o grande vitorioso das prévias, sabe quem será? O PSDB e a democracia. Nós não teremos derrotados. Ao final das prévias, neste domingo, o PSDB será o partido vitorioso. Eduardo Leite, Arthur Virgílio e eu seremos os vitoriosos, porque fizemos prévias com dignidade, com respeito em relação aos demais participantes. Obviamente, você tem aqui a colar pontos distintos, senão não haveria disputa, como você colocou logo no início da nossa entrevista. Mas isso não implica em que nós tenhamos visões distintas do nosso objetivo, que é gerar emprego, é proteger a saúde,
ter uma educação de qualidade, escolas de tempo integral, como estamos fazendo aqui em São Paulo, garantir perspectiva clara e objetiva para a redução da miséria e da pobreza no Brasil. E, para isso, vamos ter também a oportunidade de compartilhar com outros partidos. Continuaremos todos no PSDB, que sairá, repito, fortalecido das prévias que acontecem neste domingo, dia 21. Dentre todos esses detalhes, além da exposição, chama mais a atenção que quem vencer essas prévias democráticas, eu repito, do PSDB, vai sair muito fortalecido para as eleições, eu não tenho dúvida nenhuma. Correta a sua observação, é fato. Aliás, observação que foi feita ontem, inclusive pelos comentaristas da CNN, após o debate. Hoje mesmo, análises feitas no jornal O Globo, Folha de São Paulo, Estado, também nos sites, indicam exatamente isso que você acaba de colocar. E é verdade. Bom, governador, essa foi a entrevista mais ou menos que eu fiz com o Eduardo e por isso, sobre as prévias, a gente encerra aqui. Agora, um assunto local nosso, hoje aqui na frente da Band, tem imagens aí ou não? O que tinha de polícia aqui na frente, tinha representantes de polícias pedindo, olha lá, policiais do Estado de São Paulo estão morrendo de fome, pior salário do Brasil, os policiais estão morrendo, pior salário do Brasil. O senhor disse que é melhor a polícia, os policiais estão reclamando disso, reclamam de aparelhamento, de falta de viaturas, de falta de armas. Esse é o Meca, que hoje é político também, enfim, pedindo uma série de melhorias para a polícia, que inclusive cobrando o que o senhor disse que seria o melhor salário das polícias do Brasil, hoje está entre os piores, segundo os manifestantes aí. Há como corrigir isso ainda esse ano? Ou tem como corrigir isso ou não tem como corrigir isso? Lógico que tem. Nós só não podemos fazer este ano, porque constitucionalmente há uma determinação legal, que aliás vem do presidente Jair Bolsonaro, que isso não pode ser feito neste ano, mas pode ser feito no ano que vem. E será feito de maneira gradual, sensível, para que os salários possam ser melhorados. Está gravado isso, hein? Não, estou aqui falando, pode gravar, pode registrar. Este ano não seria possível, aliás, não é possível. É ilegal. Porque é ilegal, você não pode confrontar a lei. A não ser que você dê 100%, mas aí... Não, mas nem com 100, nem com 90, nem com 70, não pode. Mas para o ano que vem, sim. E é necessário, a polícia civil e militar, assim como o sistema penitenciário, corpo de bombeiros, polícia científica, precisam ter uma remuneração melhor. Eu nunca disse ao contrário. Agora, sempre há dificuldades, não é um ato unilateral, onde o governador simplesmente assina uma folha de papel É que a segurança pública, a gente viu agora, é cada vez mais fundamental. Claro, agora você a estabilidade social ainda vai ser um papel mais importante ainda. Muito. O que nós fizemos ao longo desse período? Equipar a polícia. Equipamos. Foi a primeira polícia do Brasil a ter veículos blindados, Polícia Civil e Polícia Militar. Você deu essa informação aqui. Pode equipar mais, que eles estão reclamando de equipamento. Bom, não vejo razão para reclamar, porque é o maior investimento já realizado na história da Polícia de São Paulo. São os equipamentos que temos comprado agora. Compramos 70 mil armas Glock. Eu não gosto de armas, você entende armas. Eu não entendo nada e nem quero entender. Mas são as melhores armas do mundo. São as armas que o FBI utiliza nos Estados Unidos, a Polícia de Nova York, de Chicago, de Los Angeles, são produzidos na Áustria. Eu doei a minha para a Polícia Federal, me arrependi, mas aí... Fizemos, eu diria, a arma de desejo de todo policial. Fizemos uma concorrência internacional, compramos 70 mil armas, é a única polícia do Brasil que tem este volume de armas Glock, além de fuzis, espingardas e outros equipamentos, inclusive Beretta, que são equipamentos também importados, produzidos na Itália. A primeira frota de veículos blindados de Polícia Civil e Polícia Militar do Brasil é aqui de São Paulo. É um total de 3.500 veículos blindados, dos quais eu acho que 900 ou cerca de já foram entregues e já estão operando. Fizemos aqui a Dronepal, polícia de drone, mais de 110 drones e drones de alta capacidade, não é o drone de brinquedo que foram adquiridos, são equipamentos produzidos na China de altíssima qualidade. Lançamos inclusive os equipamentos antidrone. Recentemente, aliás, a Band fez uma matéria aqui de equipamentos antidrone que são utilizados no sistema penitenciário para evitar o uso de drones para levar celulares ou drogas ou qualquer outra coisa até os presídios em São Paulo. Compramos também coletes à prova de bala importados para melhorar a condição de proteção dos policiais. Os caras estão reclamando que precisam botar gasolina, às vezes, do bolso, que precisam consertar as próprias motos, viaturas. Só estou dizendo que o pessoal estava falando aqui fora hoje. Isso não é verdade. Com o alto-falante.
esse pequeno grupo que estava aqui fora, a mim, não representa a polícia. Eu não quero entrar nesse detalhe, principalmente daquele que segurava o microfone, que é uma pessoa, vamos dizer, com uma visão determinada pela sua condição de político. Quer fazer proselitismo na porta da Band. Por que não vai fazer lá na Assembleia Legislativa, ajudando a Polícia Civil, a Polícia Militar, fica perdendo seu tempo na rua? Mas, enfim, não quero entrar nessa questão. A Polícia Militar tem total condição para o abastecimento dos seus veículos. A Polícia Civil, estamos reformando todas as delegacias da Polícia Civil, mais de 150 já reformas em execução, muitas já entregues. Você tem feito entrevistas aqui com a Polícia Civil, com seus representantes. Está aí o nosso delegado Nico, com uma nova estrutura, com condições, com recursos, com equipamentos. A primeira polícia cibernética do Brasil foi implantada neste governo. Tem mais de 100 policiais na polícia cibernética para evitar os crimes digitais. Uma polícia preparada, equipada e bem treinada. E agora que o controle da pandemia permite, os policiais estão voltando a fazer treinamento internacional, como fizemos no ano de 2019, em Israel, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, no Japão e na Alemanha. Agora, um novo grupo, o general João Campos já preparou para que no início do ano que vem tenhamos um grupo da Polícia Militar e da Polícia Civil treinando no exterior para melhorar ainda mais a qualidade, as técnicas de proteção ao cidadão e ao patrimônio. Olha, um grande pensador brasileiro que pouca gente conhece, como o padre Antônio Vieira, né? Também era padre, acho que Baltazar Gracian era o nome dele. Ele dizia assim, quando um cara promete muito, ele não cumpre nada. Então não é questão de promessa, mas para o policial que está nos ouvindo aqui, qual é a garantia que ele vai ter pelo menos um salário digno a partir do próximo ano? Que garantia o senhor dá? Porque prometer muito, você pode prometer e não cumprir, mas que garantia que o policial terá que será dignamente pago? A gente acabou de ver uma divisão da polícia salvar uma senhorinha de 80 anos que ia morrer na mão de bandidos e que já tinha tomado um golpe já de R$500 mil. Então, não é promessa, mas garantia que o policial vai ser realmente bem assistido financeiramente, não só o policial, com aquele grupo de policiais que deu parte do seu corpo, são policiais que hoje não têm condição de trabalhar porque são paraplégicos, ferimentos em batalha, né? Heróis de guerra. O que é que esses policiais vão ter de garantia que o senhor realmente vai remunerá-los melhor? Atena, aquilo que nós fizemos, a reforma administrativa, a reforma fiscal e a reforma previdenciária. Agora temos recursos, antes não tínhamos, agora temos. E com isso nós poderemos estabelecer uma nova condição salarial de remuneração e principalmente, Atena, remunerar quem trabalha e quem trabalha bem. Não é para ficar em casa não, fazendo proselitismo político, é para trabalhar, para estar na rua, como o delegado Nico e outros que você apresenta aqui, são os que estão lá, defendendo a população e se expondo. Um cabo, um soldado, um major, um capitão, um tenente, também da Polícia Civil, não é para ficar em casa não, é para estar trabalhando. Esses terão uma remuneração adicional assegurada pelo governo e agora que temos recursos poderemos fazer. E equipamentos, treinamento e estrutura adequada. Por isso que a Polícia de São Paulo é a melhor polícia do Brasil. São mais de 120 mil policiais na ativa, entre Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e a Guarda do Sistema Prisional. Mais de 120 mil na ativa. Esses que estão na ativa, esses sim, serão beneficiados e contemplados e já a partir do ano que vem. Muito em breve nós poderemos anunciar isso, Datena. Governador, boa sorte, que vençam melhor. Realmente as prévias do PSDB democraticamente anteciparam as eleições do Brasil do jeito que tem que ser, de uma forma constitucional e realmente democrática. Foi um prazer falar com o senhor. Obrigado. Datena, antes de terminar, posso fazer um comentário bem-humorado? Pode. Adorei a sua calça apertada. Eu estou imitando você. Agora, vou te dizer uma coisa. Já posso fazer outro comentário bem-humorado? Vou começar a estudar medicina. Por quê? Pô, você não perguntou. Você é médico aquele dia agora? Já vou começar. Você já começou? Tchau, governador. Tchau, Datena. Obrigado. Boa sorte aí nas prévias. Boa noite para todos. Obrigado, Abraço grande, governador. Tchau. Tchau. O Dória apareceu do nada aqui. Um negócio assim impressionante. Nos deu um susto aqui. Governador, prazer em te ver, viu? Abraço à equipe do governador. Esse é parente do Wilsinho? Não, parece muito com o Wilsinho. É filho do Wilsinho. Mas que coisa impressionante. Tchau, governador. Abraço grande. Obrigado pela sua visita aqui.